Queridos e amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus, do Espírito Santo, eu quero convidá-los então para abrirmos o texto bíblico para Romanos capítulo 12. Eu já perdi as contas de quantos sermões em Romanos 12 nós ouvimos neste ano. E teremos agora as últimas oportunidades de olharmos para esse texto que resume a vida cristã. Eu espero que nessa última sessão, ao voltarmos para Romanos, chegamos então nessa última sessão do livro, que vai agora do 12 até o 16, especialmente o 15, quando Paulo se volta do relacionamento do cristão com outros cristãos e com outros indivíduos para questões mais amplas de como, por exemplo, ver o Estado e como que nós podemos viver como cidadãos desse Estado no capítulo 13. Depois, o capítulo 14, ele vai expandir, o capítulo 12, 14 e 15, aplicando o capítulo 12 na vida na igreja, olhando para dentro e para fora. É uma versão expandida do capítulo 12, quando olhamos para a igreja, a nossa vida em comunhão, e quando olhamos para os missionários no campo e o evangelho sendo conhecido. Quando eu chego diante desse texto, meus amados irmãos, nós temos a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo. Minha oração é que o Espírito Santo nos dê fome. Que nós tenhamos fome e sede do Senhor, fome e sede de justiça, porque podemos sim viver de forma extraordinária a partir de agora. Você vai ter um resumo do cristianismo completo, do que é ser um cristão autêntico e verdadeiro. Do capítulo 12 ao capítulo 15, ele vai fazê-lo. Mas a maioria dos cristãos ainda parece preferir um tipo de mornidão espiritual, e o meu trabalho na graça e no Espírito Santo é que isso não seja a vida de nenhum dos meus amados e queridos. Essa é a minha luta, essas são as minhas lágrimas, essas são as minhas orações por vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê fome. Por isso, meus amados irmãos, como o meu diácono Edilson já deve ter percebido, nós vamos precisar fazer uma revisão no capítulo 12, porque é um bloco só, eu não tenho como avançar. Os capítulos 13, 14 e 15 são expansões do capítulo 12, e os demais capítulos dependem dele, e penso que muitos de nós precisamos hoje, antes de adentrarmos nas questões maiores da fé, decidir que tipo de vida cristã queremos viver. Não quero enganar vocês, o único tipo de vida cristã que conheço e quero é o autêntico, é o verdadeiro, e eu peço a paciência de vocês para que eu possa explicar. Então, aqui, Paulo, a partir do capítulo 12, irá traçar o perfil da vida cristã que vem do conhecimento e da confiança no Evangelho, que veio sendo explicado desde o capítulo 1. Assim, eu quero fazer um resumo dessa epístola bem curtinho, tá? Leia comigo. A gente vai ler o capítulo 1 e olha como ele encaixa, olha a perfeição. Diz o Evangelho, a Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, vamos falar juntos? O justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? O que é viver pela fé? É isso que o apóstolo Paulo vai explicar a partir do verso 17, do capítulo 1. E ele vai explicar para nós, a partir da Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso
17, tratando especificamente do capítulo 1 a 3, sobre o quê? Qual o grande tema? O pecado. O pecado que atingiu a humanidade. Essa é o que eu chamo da vida no PG3. Alguém conhece o termo? A vida no PG3? Não? É a vida no pós-Gênesis 3, né? E nós vivemos desse período, né? A vida no PG3. Bem-vindo, a vida no PG3. Logo em seguida, terminando o capítulo 3, ele vai para o capítulo 4, e ele vai tratar de um elemento. Lembra, o justo viverá pela fé. O que ele trata no capítulo 4? A fé. Ele, então, no capítulo 4, ele vai tratar sobre a fé, que a salvação não vem das obras, porque Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé, isso antes da lei. Capítulo 4, então, trata da fé. Só que esta fé, ela é baseada em quê? Não pode ser simplesmente fé na fé. Essa fé é baseada no mediador, capítulo 5. E ele vai tratar do novo Adão, do nosso mediador, Jesus Cristo. A partir do capítulo 5, onde ele coloca Cristo já no centro, como mediador dessa nova aliança, nós temos então agora a relação com a lei, porque a lei, ela cumpriu o seu papel, e o capítulo 6 e o capítulo 7 então descrevem então a relação nossa com a lei. Nós cristãos vivemos na lei? Não, nós vivemos aonde? No Espírito. Quem vai tratar isso? É o capítulo 8. A lei cumpre o seu papel, ela é muito boa, e ela nos leva até o Messias, e o capítulo 8 de Romanos, que é o capítulo mais lindo das Escrituras, ele vai tratar dessa lei agora que está dentro de nós, por meio do Espírito Santo que habita em nós, e nós vivemos agora no poder do Espírito. E aí o apóstolo Paulo, alguns vão chamar de parênteses, eu jamais vou chamar isso de um parênteses, né? O apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 9 e até o capítulo 11, ele vai tratar um pouquinho agora desse povo que Deus está formado de judeus e gentios. E ele vai tratar da conversão de judeus e gentios, no que o apóstolo vai descrever nas suas epístolas, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Feito isso, só nos resta agora fazer o quê? Praticar, viver este evangelho, e essa é toda a primeira parte da epístola. Então, agora, ele diz, o justo viverá pela fé, portanto, que palavra, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E o que são as misericórdias de Deus? Esta salvação que ele descreveu. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Podemos assim dizer, meus amados irmãos, que os versículos 1 e 2, que acabamos de ler, são um resumo de toda a vida cristã. Toda. É o Evangelho se tornando carne e osso. Desse modo, o indicativo é a base para o imperativo, e à luz dessas misericórdias, Paulo desafia os crentes a colocarem em prática a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Onde ela está escrita? No capítulo 12, a partir do verso 3 até o capítulo 15. Olha, o pessoal que complica, mas a vontade de Deus está aqui. E eu espero que você viva a vontade de Deus. Vamos fazer um checklist da vontade de Deus na sua vida?
se você está fazendo a vontade de Deus ou não? Você quer saber? A Bíblia fala. Olha que coisa boa. Você não precisa ficar no ar. Você pode saber. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. E, meus amados, me perdoem a paciência, tá? Me perdoem a minha velocidade. É que eu preguei 5 sermões nesses versículos há um tempo atrás. Então, só estou dando uma voadinha, né? Dando uma passadinha para relembrar os amados irmãos, tá? Agora, vou perguntar sobre a vontade de Deus. Vamos lá. Capítulo 12, verso 3 a 8. Você usa seus dons espirituais em prol do corpo de Cristo? Você que tem dons espirituais, e cada um de vocês que tem Cristo como Salvador, tem dons espirituais. 1, 2, 3, depende. Deus faz conforme a sua multiforme graça. Você tem usado os seus dons espirituais na igreja de Cristo para servir os seus irmãos e ser servido por eles? Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você só vem na igreja, senta no banco, quando termina o culto, você levanta, vai embora, você não está usando os seus dons espirituais. Essa é a verdade. Você não é um mero espectador, você é parte de um corpo vivo. E a vontade de Deus para você é esta. É esta. Capítulo 12, 3 a 8. Depois, se você não concordar comigo, seja bem bereano, não, chegue em casa, não ligue o Fantástico, pegue a Bíblia e leia. E fala. Segunda questão sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e você deve se atentar. Você tem testemunhado de Cristo na sociedade, mesmo que resulte em perseguição? Romanos 12, 9 a 21. Você tem pregado o Evangelho, testemunhado de Cristo na sociedade, mesmo que resulte em perseguição? Essa é a vontade de Deus para você. Agora vamos chegar no capítulo 13. Até aí, você obedece ao governo quando ele não contradiz a Escritura, é óbvio. Você é honesto nas suas relações? Nas suas palavras? E, querendo ou não, você também desobedece ao governo quando ele contradiz a Escritura? Porque as duas coisas funcionam juntas. Eu obedeço quando o governo está de acordo com as Escrituras. E eu não estou falando de uma teocracia aqui, estou falando daquilo que é normal, daquilo que é esperado da autoridade que Deus delega aos governantes. Nós vamos tratar isso. Essa é a vontade de Deus para você. Uau! Também é a vontade de Deus que você vive à luz da parúzia iminente, a parúzia à vinda, à volta de Jesus. A vontade de Deus é que você viva à luz da vinda de Jesus, não vivendo para este mundo, mas vivendo como se Jesus voltasse hoje, agora, Maranata. Essa é a vontade de Deus para nós. Não crie raízes muito profundas. É isso que ele está dizendo em Romanos 13, 8 a 14. Espero pregar esse sermão. É a vontade de Deus agora no capítulo 14. Você vive em comunhão com os seus irmãos, apesar das diferenças. E isso é a vontade de Deus. Deus fez um desenho, meus amados irmãos, comunitário. Quem que inventou a igreja? Foi o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ele falou, eu edificarei a minha igreja. E nós, se queremos viver como cristãos nesse mundo, vamos viver em comunhão. Agora, esta comunhão, e o apóstolo Paulo vai tratar, ela vai ser vista em pessoas que são diferentes. Irmãos que são fracos na fé, irmãos que são fortes na fé, e ele vai tratar essa relação desses irmãos vivendo em comunhão. E o último item da vontade de Deus é: você apoia o evangelismo e as missões no mundo?
a começar de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Isso é Romanos capítulo 15, de 14 a 33. E, meus amados, essa é a vontade de Deus para nós. É muito mais simples do que parece. Mas isso aqui é trabalho de uma vida. Se a gente olhar esses pequenos pontos que vocês vão passar, e eu não ligo outras coisas que vocês vão viver. Minha oração é ajuda eles a viver cada um desses pontos que nós encontramos na tua palavra. Que isso possa ser uma verdade, que em março, se Deus permitir, de 2026, quando terminarmos Romanos capítulo 15, nós possamos estar muito mais perto disso do que agora. E que isso seja grande verdade nas nossas vidas. Por isso, meus amados, dessa maneira, Romanos 12, 1 e 2, Paulo aqui apresenta esse tema, assumir o compromisso de ser testemunhas da graça pelas misericórdias. E nesses 2 versículos aqui que vos apresento, eu quero dizer a grande ideia de hoje. A vida cristã consiste em fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. A vida cristã consiste em fazer a vontade de Deus, ao romper com a era presente e se alinhar com a era vindoura. Basicamente, a vida cristã é se desarraigar desse mundo, estar cada dia mais próximo do Senhor Jesus e da era que nos aguarda. E a pergunta é: por que fazer a vontade de Deus? Por quê? Pula lá para o final da folha, tá, Lucas? A vontade de Deus visa o bem do seu povo. E eu quero trabalhar aqui a motivação para que nós, como Romanos escreveu aqui, tenhamos a motivação correta para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, meus amados, por que então fazer a vontade de Deus? Será que é por causa da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E eu preciso deixar claro que não é pelo que Deus vai fazer, mas é pelo que Ele já fez. O versículo 1, ele nos dá a principal razão pela qual nós devemos viver essa vontade de Deus. E ele fala, em primeiro lugar, por esta palavrinha pequena, a primeira, portanto, que indica que nos entregamos a Deus em virtude de tudo que Ele explicou nos capítulos de 1 a 11. Portanto, a razão é, olha tudo que Deus fez por nós. Não é pelo que Deus vai fazer, como Deus vai me abençoar, como Deus vai fazer isso ou aquilo. Não, a razão de vivermos a vida cristã é pelo que Ele já fez em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Essa é a maior razão. Ou seja, pelo fato de sermos justificados somente pela graça, somente pela fé, somente por causa de Cristo. Isso é razão suficiente para você? Ou não? Responda. Tire tudo da sua vida. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo é razão suficiente para você ou não? Ou você tem que ter mais alguma coisa para servir a Deus? Coloque qualquer coisa aí e você precisa revisitar a sua fé. Essa é a primeira razão. A segunda palavra, que tem a ver com a primeira, é óbvio, é pelas misericórdias de Deus. E que, em essência, diz a mesma coisa. Resumindo, a única motivação, eu falei 2, mas as 2 são uma. Portanto, 1 a 11, pelas misericórdias, lembra? Resumindo, a única motivação suficiente para a vida cristã é a gratidão pela graça. Eu sou grato pela graça,
Parece até redundante, mas é lindo demais. Eu sou grato pela graça de Deus derramada em meu favor. E a gente precisa então começar a olhar para essa graça e misericórdia, né? Especialmente porque eu vejo a graça e a misericórdia como lados da mesma moeda. A graça é aquela qualidade de Deus que dispõe a qualidade de Deus que o dispõe a ser bondoso para com pessoas que não merecem bondade. Meus amados irmãos, graça é bondade gratuita. Paralelamente, o que significa misericórdia? Misericórdia significa a compaixão de Deus pela condição de alguém. A graça é a disposição que habilita a Deus a fazer algo por nós, que não merecemos nada de bom. Porém, a misericórdia significa que Deus, tendo visto o nosso estar, a nossa condição, se sensibilizasse por nós e tivesse pena ou compaixão de nós. Diz um poema bem curtinho: com olhos compassivos, Deus viu a nossa miséria. Paulo estivera sustentando este ponto no fim do capítulo 11, e sem dúvida é por isso que ele tem isso em mente aqui. Dá uma olhadinha, se você quiser comigo, ver os versículos 30 e 31 do capítulo 11, só para a gente entrar bem no capítulo 12. Ele diz: porque assim, 11, 30 e 31, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Os cristãos, então, são aqueles que Deus viu com olhos compassivos, que teve misericórdia deles e os libertou. A nossa justificação é resultado da misericórdia de Deus. A nossa santificação e a nossa glorificação futura vão ser inteiramente resultados da misericórdia de Deus, e assim todo e qualquer benefício e bênçãos são resumidas nesta misericórdia do Senhor. Isso, meus amados, é de essencial importância à luz do argumento aqui de Paulo, em Romanos capítulo 8, de que os cristãos romanos não podem perder a salvação ou o lugar que ocupam no amor de Deus. Ele disse no capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem? Seja a fome, a miséria, né? Ele diz, né? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a preservação dos santos, esse é o poder do Espírito Santo na vida daquele que é salvo em Cristo. Agora, se isso é verdade, se essas misericórdias estão aí, qual é a nossa motivação para viver a vida cristã? É o medo? Ou é a graça? A maioria das religiões, se você for ver, elas trabalham com medo. É ou não é? Se você não vir na igreja, Deus vai jogar um raio na sua cabeça. Como que é o nome desse Deus? Zeus, né? Na mitologia grega, né? E as pessoas trabalham com muito medo, se aquilo, e as pessoas trabalham no medo. Só que funciona a vida cristã baseada no medo? Não, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Se a nossa motivação for o medo, eu sirvo a Deus por causa do medo, nossa motivação se perderá com o tempo. Ninguém aguenta viver com o tempo. O medo é uma emoção das mais fortes que existem. Se você pegar o seu cérebro, lá no meio, você tem o hipotálamo. No final do hipotálamo, o que você tem?
uma região pequenininha chamada periquedutal, né? É ali que o medo é ativado e ele dá o choque, né, de medo, né? A gente trabalha com medo, né? E é muito cansativo, muito exaustivo. Ela conduz a grandes efeitos no início, mas acaba cansando. As pessoas que vivem com grande medo, elas enfrentam um efeito entorpecedor, mas depois de algum tempo, pouco a pouco, elas se cansam demais e ficam indiferentes ao que acontece. Por isso que a religião baseada no medo, com frequência, tem vida curta. Pode notar. As crianças até crescem, mas elas vão embora. Elas não ficam, elas não permanecem. A religião do medo, ela não se sustenta. Também a obediência baseada no medo também enfrenta grandes problemas com o arrependimento. Motivados pelo medo, acreditamos que em algum lugar existe uma linha, que se pecarmos demais, Deus nos condenará. Mas não sabemos onde fica essa linha, e as pessoas estão sempre com medo. Será que eu passei da linha ou não? E elas nunca sabem. E elas, por isso, não conseguem. Elas não têm segurança para reconhecer nossos pecados, temendo a represália divina, de modo que nos entregamos a sem números de desculpas e racionalizações e justificativas assim por diante. Também a obediência baseada no medo sempre tornará difícil suportar os sofrimentos e os problemas, porque as pessoas sempre poderão pensar: Deus está me dando o troco. Deus está me dando o troco. Talvez eu tenha passado, dessa vez eu devo ter passado o limite. Ou, pior, o que é mais comum, isso não é justo, eu vou todo domingo na igreja, e Deus não me abençoa. Por que essas coisas só acontecem comigo, o fiel? Ele não consegue lidar com essas coisas. Por isso a nossa motivação não é baseada no medo, mas baseada no quê? Na compaixão e na misericórdia de Deus. É na graça. Deus olha para nós e fala: vocês não têm como lidar com a vida, muito menos a vida cristã, mas eu dei o meu Espírito e eu vou cuidar de vocês. Eu vou, por meio do meu Espírito Santo, auxiliar vocês a viverem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Sozinho, impossível. Por meio da graça e do Espírito, é possível. Por isso, nós não vivemos mais na lei, e sim na graça. É por isso, meus irmãos, que a vida cristã é vivida no poder do Espírito Santo. E cada um de vocês que creu em Jesus como seu Salvador, se você quer viver a vontade de Deus, rompendo com esse mundo e alinhando-se à era vindoura, eu quero dizer que você vai precisar, então, ser um sacrifício vivo. Assim, o apóstolo Paulo nos oferece o ponto de partida para a vida cristã em uma frase simples: pelas misericórdias de Deus, eu rogo. Vamos lá, Romanos 12:2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, então, Ele quer que sejamos sacrifícios vivos. E eles vão dar essas características aqui, de forma muito profunda, que você apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. Aqui, Paulo usa a terminologia utilizada onde? No templo. Sua metáfora é do adorador que chega até o templo com uma oferta. Haviam dois tipos de oferta. A oferta pelo pecado, obviamente não é essa, porque Jesus é a nossa oferta. Jesus é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existia a oferta queimada. Vocês lembram de Levítico, das ofertas queimadas? O que era queimado? Tudo era queimado. O sacrifício inteiro era queimado. Era oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Essa é a metáfora aqui. Você entrega tudo, você se deposita diante do altar e você é o sacrifício.
Não, você não terceiriza o sacrifício. Você é um cristão, Cristo morreu por você, então agora você se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é cumprir minha obrigação. Não é fiz essa parte. Não, você é o sacrifício. Tudo ali estava no altar. A nossa vida completa tem que estar no altar de Deus. Nós não deixamos nada de fora. Ser um sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que Ele diga em relação a qualquer área da vida. E passivamente, estar disposto a agradecer a Deus por tudo que envia em qualquer área da vida. Uau! Isso é ser sacrifício vivo. Se Deus talvez dê oportunidades, nós vamos viver. Se Deus nos der provações, nós vamos agradecer. Imagine isso. Deus me deu essa provação, mas eu sei que ela serve para me tornar perfeito, íntegro, em nada deficiente. Isso é muito cristão. O mundo não vai entender. O mundo estou bem, Deus está me abençoando. As coisas não estão como eu queria, Deus está fazendo uma coisa errada. Não. Nossa vida é esse termostato que está ali. As misericórdias de Deus. E todas as vezes que as coisas dão certo, todas as vezes que as coisas dão errado, eu olho para as misericórdias de Deus e agradeço e vivo. Deus, Ele quer a nossa vida, o nosso melhor. Ele não quer o restante, as sobras da nossa vida. Pare de viver dessa forma. Paulo deixou claro em sua exposição da depravação humana no capítulo 3, que ela se revela por meio do nosso corpo. Porque a gente tem uma mania de separar as coisas. A minha vida material e a minha vida espiritual. Pare com isso. De achar que eu posso viver a minha vida material de qualquer jeito e a minha vida espiritual me acerto com Deus no domingo. Não, é o nosso corpo. Tá? E o apóstolo Paulo, ele se revela, ele diz que ela se revela, essa depravação humana, por meio do nosso corpo, em línguas que praticam engano. E eu estou usando aqui o que Paulo fala: línguas que praticam engano e lábios que espalham veneno, em bocas cheias de blasfêmia e amargor, em pés ligeiros para derramar sangue e em olhos que se desviam de Deus. Essa é a descrição da depravação humana pelo apóstolo Paulo. Língua, olhos, pés. Em contrapartida, a santidade cristã se revela onde? Na santidade da onde? Do corpo. Portanto, temos que oferecer diferentes partes do nosso corpo por sacrifício vivo. Nós, como instrumentos de justiça, como ele colocou no capítulo 6, então nossos pés percorrerão os seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e proclamarão o evangelho, nossa língua trará cura, nossas mãos levantarão os caídos, nossos braços envolverão o solitário, nossos ouvidos ouvirão os gritos dos aflitos e os nossos olhos olharão com humildade e a paciência. Isso é ser sacrifício vivo. E aqui, meus amados, a palavra vivo, ela traz essa ideia de constante, porque na ideia do sacrifício no Antigo Testamento, você ia lá, matava e ia embora para sua casa. Ali não, o sacrifício não morre, ele está vivo, é constante, é 24/7, é todo o tempo. Só que, na verdade, pense comigo, a palavra sacrifício quer dizer o quê? Matar.
É ou não é? Agora, sacrifício vivo. Parece até coisas que não combinam. Mas aí, a gente vai juntar. Mate em vida. É matar em vida. Significa que devemos renovar o tempo todo nossa posição de obediência completa e de estar à disposição de Deus. Jesus quis dizer isso quando afirmou que um seguidor dele precisa negar a sua cruz, precisa negar a si mesmo tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Pois quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E quem quiser a ganhar por minha causa, a perderá. Esse é o preço do discipulado. Isso é ser um sacrifício. Nós somos aqueles que perdem para ganhar a Cristo. Agora, tem gente que não perde nada nesse mundo. É ou não é? Tem gente que não tira nada e não está disposto a abrir mão de nada nesse mundo por causa de Jesus. Não entendeu ainda o que é ser um sacrifício vivo. Também, meus amados, esse sacrifício vivo tem que ser santo e agradável a Deus. A vida cristã precisa ser motivada, então, por essa obediência a Deus, pela visão da misericórdia de Deus, que temos ao nos colocarmos aos pés da cruz e vermos seu Filho morrendo ali por nós. O sacrifício santo descreve a qualidade de vida que devemos buscar. Agradável a Deus agora descreve seu resultado. O Evangelho, meus amados, promove um redirecionamento radical de nosso alvo de vida. Sabe aquela coisa de propósito de vida? O Evangelho mudou isso, não é você? Porque é o que ele faz. Se não mudou, eu fico preocupado, porque o nosso reino não é desse mundo. A nossa vida não é desse mundo. Não. É um redirecionamento radical de nosso alvo de vida, de modo que não mais esperamos e buscamos agradar os outros, a nós mesmos, mas a quem? Ao nosso Pai. O Evangelho tanto nos motiva quanto nos liberta para vivermos de forma que agrade nosso Criador e Salvador. No Evangelho descobrimos que confiar em Cristo traz favor e aprovação de Deus de forma plena e completa. A aprovação divina, meus amados irmãos, nos livra de vivermos para nós mesmos. Somos seus filhos, por sua graça. Em vista disso, nós podemos agora viver para agradar a Deus, que se agrada de nós. Meus amados, viver dessa maneira, diz Paulo, é o que ele chama do vosso culto racional. Faz sentido isso para você? Porque o sentido aqui de culto racional, ele diz, você vai viver, ele está dizendo aqui, ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Servir a Deus, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. É lógico isso? É lógico ou não? Claro que é. Porque isso significa, primeiramente, que só à luz da misericórdia de Deus, a oferta que fazemos de nós mesmos pode ser vista como algo lógico. Se Deus tudo por nós não faremos aquilo por Ele? Eu gosto dessa dinâmica. Hoje, conversando com um querido e amado, ele diz, eu sou um seguidor de Jesus. Jesus sofreu, porque eu não haveria de sofrer também, nesse mundo e nessa vida. Não é extraordinário, é ordinário. Nós somos seguidores de Jesus. E a nossa vida não pertence a esse mundo, assim como Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Nós entendemos que o mundo passa,
e bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa realidade, essa é a maior verdade das nossas vidas, de forma, meus amados irmãos, que nós podemos viver desta forma. E ele diz: esse é o vosso culto racional, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. A realidade final é que somos transformados, não amoldados. E Paulo aqui, quando ele trata da vida cristã, é uma vida radical. Será necessária uma mente transformada para buscá-lo. Por isso ele nos ensina: e não vos amoldeis ao que, no grego aqui é bem legal, aos esquemas, ao esquema deste mundo, mas sede transformados. O que isso quer dizer? Aqui ele está apresentando a nós o mundo e o esquema do mundo e a vontade de Deus. Paulo nos chama para reconhecermos e rejeitarmos o modo de pensar, de sentir e de comportar-se que caracteriza o mundo e para adotarmos a vontade de Deus em relação ao caráter e à vida. A palavra amoldar está em oposição a transformar. E aqui, transformar dá a ideia de metamorfo, tá? E é uma transformação que não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. É uma metamorfose, é metamorfo. Então não adianta a gente colocar uma capinha de religiosidade, não adianta a gente parecer crente, porque tem gente que se amolda ao crente. Ele não é um cristão, mas ele se amolda, ele aprende a cantar, ele vai na igreja, é o crente que ele fica meio em banho-maria, sabe? Ele tem um monte de gente ali fervendo, mas ele está separado disso, ele fica ali meio morno, ali naquele meio, sabe? Não é isso que nós queremos. Não queremos cristãos amoldados ao mundo, à religião, à hipocrisia, de você dizer uma coisa e fazer outra. Essa transformação vem de dentro. Isso é tremendo e ela é experimentada por nós, para que experimenteis. E o gostoso da vida cristã é isso, que ela não vem pronta. Você vai ter que experimentar, descobrir mais sobre o que é sábio e bom e requerer sabedoria e bondade. Você vai ter que falar: não, isso aqui eu não vi ainda, eu quero experimentar mais essa vida cristã. Senhor, me acrescenta mais fome e sede de justiça para que eu possa viver mais isso, experimentar mais isso, conhecer mais. E quando você conhece, você fica muito fã disso, né? Quem aqui gosta de peixe, por exemplo? E conhece, né? Peixe. Alguém gosta de peixe aqui? Tá, tem vários, né? Mas não é um peixólatra, né? Mas tem gente que gosta muito de peixe, então ele sabe que a tainha, né? Como que tem que ser preparado uma tainha, né? Como que tem que ser preparado um salmão, né? Uma polaca do Alasca, né, cara? Estou inventando aqui, né? Acho que acabou meu repertório de peixe. Mas o salmão é tão gostoso que você come ele cru, né? É ou não é? Né? Então, quando você vai conhecendo, você quer mais. Você quer experimentar mais. Eu quero desafiar você a conhecer mais. A falar: Senhor, se revela a nós, mostra quem você é para mim, Senhor. Eu quero conhecê-lo mais, e se você conhecê-lo mais, você vai experimentar o que é melhor
E nem nada, nem ninguém nesse mundo pode ser comparado a conhecê-lo mais e mais. É o maior prazer, é a maior alegria, é a maior profundidade de relacionamento que alguém pode ter. É conhecer esse Deus. Experimente, fala, Senhor, está aqui. Deixa Ele pôr a banquete na sua frente. Deus, Ele não economiza no banquete. Não, todas as vezes que pediram para conhecê-lo mais, Ele se revelou. Essa é a oração pelos meus filhos. Senhor, se revela para eles. Senhor, se faz conhecido para eles. E eu oro sempre a mesma oração, que eles conheçam a Ti. O resto, gente, vem no pacote. Conhecer Deus é bom demais. E assim a nossa mente vai mudando, é a renovação da nossa mente, de forma que a nossa mente tem que estar inflamada com a verdade sobre Cristo. A gente tem que estar pegando fogo com a verdade de Deus em nossa vida. Isso é bom demais. Assim eu concluo, meus amados irmãos, hoje, esse primeiro sermão de revisão. E Romanos 12:2 nos mostra o modo de vencer a estagnação espiritual, ou o que eu vou chamar de desobediência contínua, que é a mesma coisa. E o modo de levar nosso coração é se oferecer com alegria por inteiro. Para isso, vou te dar algumas dicas aqui, porque a partir da semana que vem, vamos em frente. Vamos viver essa vontade de Deus. Primeiro, não se esqueça das misericórdias de Deus. Se nos falta amor ou interesse para sermos santos, isso acontece por deixarmos de contemplar as misericórdias de Deus para conosco. Não há como sustentar, meus amados irmãos, um padrão de santidade na vida cristã sem avivar o fogo do coração, pela meditação profunda na misericórdia e na graça de Deus. Precisamos começar a refletir sobre as misericórdias do Senhor. Já viu quando o nosso coração está rangendo? Quando a gente está meio rabugento, mal-humorado, chato, reclamão e outras coisas? Vai para a cruz. Sabe quando você não consegue perdoar? Quando você está amargurado, pesaroso, triste? Vai para a cruz. Quantas vezes cheguei ali sem nada, sem força nenhuma, detonado, como diz, né? Acabado. Falei, Senhor, nem quero, mas eu vou ficar aqui, na cruz. Aí eu fico lá, o Senhor morreu por mim na cruz. Olha as bênçãos que eu tenho. Eu vejo o Filho de Deus ali. Falo, isso é bênção demais. Como eu posso reclamar? A luz das misericórdias de Deus na minha vida. Vai para a cruz. Detalhe, esse é o primeiro lugar que você tem que ir como cristão, né? Ninguém vai dar um passo além da sua vida cristã sem a cruz. Pode morrer na igreja. Vir aqui até você ficar velhinho e se aposentar. Se é que tem aposentadoria. Não. Todo cristão começa na cruz do Calvário. Jesus Cristo morrendo no lugar do pecador. Nunca se esqueça disso. O Evangelho não é uma data na sua Bíblia. 1988 aceitei Jesus. Não. O Evangelho é para a nossa vida, porque nós somos sacrifícios vivos. Então, não se esqueça. E aí já emendei aqui. Não se esqueça do sacrifício de Cristo. Lembre-se que a única resposta racional ao Cristo que nos dá tudo de si mesmo é dar-lhe tudo de nós mesmos. É isso. O que Ele deu? Tudo. Quanto Ele nos perdoou? Tudo. Nós podemos viver intensamente o cristianismo. Deixar de nos entregarmos em obediência completa a Deus não é só moralmente ofensivo, mas um fracasso na tentativa de pensar com clareza.
Meus amados, é sensato fazê-lo à luz da eternidade. Por último, não se esqueça de que a nossa mente necessita de renovação. Não devemos nos amoldar. Você vai sair daqui e você já vai sentir uma coisa assim, ó, alguma coisa tentando te amoldar. Vai te pegar. Você vai ter que ficar lá, não vou deixar isso acontecer. Não vou. Nem ao mundo, nem ao padrão moral novo, nem nenhuma onda que venha. Mas vamos ser transformados de dentro para fora. Mais uma vez, isso requer que dediquemos tempo com regularidade para meditar em quem Jesus é e no que Ele fez por nós. Na medida que nós vamos aprendendo, é maravilhoso demais saber que isso acontece de dentro para fora. E os pecados podem ser vencidos no poder do Espírito Santo. Meus amados, a partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor do que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é absolutamente irracional. É por isso que Paulo aqui, ele começa a vida cristã dessa forma. Caso se entregue de maneira parcial ou com indiferença, você simplesmente não está raciocinando bem, não está olhando para o que Jesus fez, não entendeu ainda o que Jesus fez. Se o que Ele fez não o leva a quebrar o gelo que lhe reveste a alma, você precisa se perguntar se algum dia entendeu o Evangelho. O cristianismo é para ser vivido dessa forma, segundo o apóstolo Paulo. E eu espero que isso seja um grande encorajamento para você, na medida que a cada momento na nossa vida, e a cada ano que vai passando, a gente possa se desarraigar desse mundo e estar mais perto daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus das misericórdias, o Senhor que não poupou o teu próprio Filho, mas o entregou por amor de nós, pecadores indignos. Ensina-nos a viver à sombra da cruz, onde a tua graça brilhou mais forte e a tua misericórdia venceu a nossa rebelião. Senhor, queremos hoje, como ouvimos, oferecer os nossos corpos, não como algo forçado, mas como filhos gratos. Toma as nossas mãos para que sirvam a tua vontade, nossos lábios para que falem a tua verdade, nossos olhos para que contemplem a tua beleza, nossos pés para que caminhem em teus caminhos. Faz de nós um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Livra-nos, ó Deus, da sedução deste século, da conformidade com o mundo que passa, dos pensamentos pequenos e dos desejos tolos. Renova em nossa mente a tua palavra, até que os nossos pensamentos se tornem santos, nossas emoções sejam purificadas pelo teu Espírito e nossas vontades se curvem com alegria diante de tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o medo seja substituído pela gratidão, a pressa pela adoração, a frieza pela chama do amor por Cristo. Que a lembrança das tuas misericórdias, como ouvimos hoje, nos constranja mais do que o medo, nos mova mais do que o dever e nos transforme mais que qualquer lei. Ó Senhor, que o Evangelho não fique apenas nos nossos lábios, mas se torne carne e sangue em nossa vida. Faz-nos refletir, a sermos espelhos da tua glória nesse mundo caído, testemunhas do poder da tua graça. E sabemos, ó Deus, que somos peregrinos, pois a nossa pátria é celestial. Tudo isso nós te pedimos, não porque nós merecemos, Senhor, mas por aquele que foi o sacrifício perfeito,
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E assim oramos. Amém.